noite a todos, todas e todos. Né? Meu nome é Alessandra Celita, sou assistente social da Escola de Talentos. Vou fazer a minha autodescrição, né? Para as pessoas que possam precisar. Então, sou mulher negra de pele clara, cabelo escuro, encaracolado, uso óculos e estou com uma blusa cinza. E hoje, então, a gente vai ter o nosso primeiro encontro, nossa primeira palestra do assessoramento de mãos dadas de 2022. Né? Nós começamos em abril, com diversos encontros, abertura, tivemos a Albenora, o Jaime, e agora a gente vai ter a honra, né? Tem que falar honra porque é um grande companheiro, de ouvir hoje o trabalhador Jorge Peixoto, psicólogo, né? Está lá na base do CRP e está no município de Queimados, né? Trabalhador do SUAS, e hoje ele vai falar um pouco para nós e a gente vai poder compartilhar e trocar sobre a trajetória da assistência, mais especificamente sobre a proteção social básica, os serviços tipificados, que é interesse para nós que estamos aqui. Vou pedir para as pessoas fecharem o áudio, quem está com o áudio aberto. Então, é importante hoje o tema, que a gente vai falar um pouco dos serviços da assistência, né? O Jorge vai falar a questão do Estado, mas as entidades, a sociedade civil também entra, né, complementando. Mas eu não vou dar um spoiler, não, porque o Jorge tem bastante tempo aí para falar. Então, qual vai ser a nossa metodologia? O Jorge vai se apresentar, né? Vai ser a sua apresentação, vai falar um pouco, e quando terminar a exposição, a gente vai para o debate, tá? E aí vocês vão poder falar, né? Usar a voz ou usar o chat, tá? E as pessoas que estão no YouTube nos acompanhando também podem colocar seus questionamentos, suas colocações, que a gente traz para cá, tá bom? Então, dito isso, agradecendo a presença de todo mundo, passo a palavra, então, para o Jorge, para poder fazer a sua fala inicial e aí dar continuidade. Vai que é tua, Jorge. Obrigado, Celita. Gente, boa noite. É uma honra ser convidado pela Celita para falar aqui. Espero que eu possa contribuir de alguma forma com vocês todos, né? E compartilhar um pouco o que a gente tem para trazer hoje. Como ela falou, meu nome é Jorge Peixoto, sou psicólogo, trabalho na assistência desde 2015, sou psicólogo do SUAS, né? Também trabalho na área clínica, mas especialmente no SUAS. Sou colaborador do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, faço parte aqui do Fórum Municipal de Trabalhadores de SUAS de Queimados e do Fórum Estadual de Trabalhadoras de SUAS, que a Celita também faz parte. Jorge, esqueci de falar. Não, tem problema não. Tem problema não, a gente tem que falar, né? Então, assim, eu queria agradecer muito, novamente, o convite, espero que a gente possa conversar um pouquinho. Eu tentei fazer uma apresentação, gente, bem tranquila, mas se alguém tiver alguma dificuldade ou não entender alguma coisa, vocês podem falar sem problema nenhum, tá? E a gente pode, de repente, porque a gente está tão acostumado, às vezes, com esse ambiente, que às vezes a gente pode usar termos técnicos que vocês talvez não entendam, não tem problema nenhum de eu explicar ou explicitar melhor, mas eu tentei fazer da melhor forma, mais simples possível, para a gente ter um entendimento tranquilo, sem nenhum tipo de desentendimento das palavras, tá? Mas mesmo assim eu sei que sempre acontece e aí a gente tenta explicitar de uma forma melhor para todo mundo, tá bom? Eu vou tentar aqui compartilhar a tela, só um minutinho. Então, gente, boa noite a todos, a todas e todos, né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre da proteção social básica, que é onde eu estou nesse momento. Para quem não estava no início, a gente está com uns problemas técnicos aqui, mas já estamos resolvendo. Meu nome é Jorge, sou psicólogo, trabalho desde 2015 na assistência social. Fui convidado aqui pela Celita para estar falando um pouquinho com vocês, trocar um pouquinho com vocês sobre relação de serviços, né? E tirar algumas dúvidas, trocar algumas coisas. E aí eu queria que a gente já começasse esse início, né? Eu entendi que são entidades, né? São instituições
E aí, se tiver alguma dúvida, alguma questão ao longo da palestra, ao longo do papo, vocês podem estar perguntando ou no chat ou aí no som mesmo, não tem problema nenhum, tá? Por gentileza. A gente está fazendo uma breve narrativa da trajetória histórica da assistência social no Brasil. A assistência social no Brasil sempre ficou ligada a um caráter de filantropia, caridade e ajuda, né, antes das décadas passadas, geralmente ligado a setores religiosos, da Igreja Católica, especialmente, né? Depois, lá para a década de 30, né, assistência social ali, principalmente pelo Estado Novo, pela Getúlio Vargas, ele tem uma aproximação com o Estado, uma política que a gente chama paternalista, né, que seria uma política que indica, que tem um personagem, né, como o Getúlio na época era conhecido pai dos pobres, né, então tinha todo um mito, né, por volta da ideia de assistência social. Na década de 40 surge ali a criação de instituições assistenciais, né, que a gente hoje já conhece, mas vem de Sistema S, Leão 13, LBA. Nenhuma esses momentos, a assistência era vista como direito, né? Muitas vezes era vindo com caridade, filantropia, ajuda, mas nunca como direito. Com a Constituição Federal de 88, a assistência passa a ser vista como direito, né, dever do Estado e direito de todo cidadão. Tá? Pode passar. Então, aqui, algumas lógicas que ainda hoje, até por toda essa história, né, que nós temos, atravessam o nosso cotidiano do trabalho, da política, da assistência social, mesmo hoje consolidada uma política de direitos, né, a gente ainda permeia pela lógica no Estado, né, de filantropia, ajuda aos pobres, caridade, né, geralmente até com contexto religioso. Nosso Estado é laico, ou seja, aborda todas as religiões, né? Não há uma religião específica no Estado, segundo a nossa Constituição, mas ainda há essa lógica ainda permeando o nosso trabalho no dia a dia, no cotidiano, de ajuda aos pobres, caridade, que é uma lógica mais do contexto religioso e não do estatal, do público, né? Ou pelo menos não deveria ser. Tem uma lógica do assistencialismo também, que são ações que são fragmentadas, ações pontuais, né, sem nenhuma continuidade, sem nenhuma relação uma com as outras, né, culpabilizante no sentido que a gente às vezes experimenta, né, que as pessoas culpabilizam o próprio sujeito por ele ser pobre, por ele estar vulnerável, e na conta dele fica a situação de não melhorar. Então, existe muito essa lógica no senso comum, né, no dia a dia, da assistência social como esse lugar que não é para isso, né? Mas é que ainda impregnado dessa história, a gente ainda hoje vivencia essas lógicas. O enquadramento do sujeito, né, famílias que devem seguir uma determinada orientação de forma muito moralizante, né? O que seria moralizante? Baseado na moral, né? E como serviço público, a gente não tem esses determinantes morais, né? Não, a gente não é uma religião, o serviço público é amplo e laico, né? Higienistas, né? Sob forma coerciva, então a pessoa precisava estar, entre aspas, limpa, né? Então essa noção assistencialista que permeia, né? Até por heranças históricas. E uma lógica do clientelismo, que também a gente vê articulada com as questões de escopo político-eleitoral. Então, eu recebo porque um certo político, uma certa personalidade me deu, né? Como se fosse algo que tivesse relação diretamente com o cliente, por isso clientelismo, né? Ele está fazendo isso por mim. Quando, na verdade, as questões públicas são direitos e são feitas pelos impostos que todos nós pagamos, né? Não há nenhum deputado, presidente ou qualquer outra coisa que faz, né, por nós no sentido clientelista, né? Então, as políticas hoje são consolidadas de forma ampla, né, e como direito garantido em Constituição.
Passa um pouquinho para mim, por favor, Adolfo. Falando nisso, porque a assistência social na instituição, ela se estabelece, confirma e se reafirma, né, como dever do Estado, né, e direito do cidadão. Então, ela está aí no escopo da Seguridade Social, né, que como a gente... a Seguridade Social ela tá embasada, né, num tripé que sustenta essa Seguridade Social, que é a Previdência Social, que estão lá na Constituição Federal, nos artigos 201 a 202, que, no nosso caso, a Previdência Social é contributiva, você precisa contribuir para a Previdência para você ter acesso a ela. A saúde, que é universal, todo mundo pode ter acesso à saúde através do SUAS, né, que está ali no artigo 196 e 200. E, finalmente, a assistência social, que diz que é para todos daqueles que precisarem, né, segundo a nossa Constituição. Então, a assistência social está esse terceiro pé, vamos dizer, aí, desse banco, que é a Seguridade Social, que garante, né, minimamente os direitos mínimos de dignidade humana para todos nós. Essa é a intenção da ideia da Constituição Federal promulgada. Vamos passar um pouquinho? Eu estou dando esse contexto para a gente entender que teve uma história que é ainda impregnada, mas existe toda uma construção dessa política da assistência social no Brasil, através de muita luta, de muitas discussões, e também de leis que vão criando marcos para estabelecer e delinear, né, o que a gente entende hoje como política de assistência social no Brasil. Então, já falei da Constituição de 1988, que foi o marco inicial. Logo em seguida, a gente tem o LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Ali que se estabelece, de fato, o direito do cidadão e dever do Estado, e é a política de seguridade social não contributiva, né? Logo em seguida, em 2004, a gente tem o PNAS, né, que é a Política Nacional da Assistência Social, que dá materialidade, né? A gente começa a ver a assistência social acontecer materialmente falando, né? Logo em seguida, em 2005, no ano seguinte, surgem as normas no ABSUAS, né, que normatiza, dá normas, direcionamentos para assistência social. E em 2006, logo em seguida também, as normatizações da reestruturação quanto aos recursos humanos, né? Ali que a gente começa a garantir uma equipe mínima para trabalhar na assistência social, por exemplo, define-se portes dos municípios, né? Toda uma reestruturação e uma requalificação do setor público para assistência social. Logo, 3 anos depois, a gente começa a ter a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, né, em 2009, que padroniza os serviços em todo o território nacional. Então, a gente não pode fazer mais de qualquer jeito, existe toda uma tipificação, toda uma padronização, obviamente, a gente vai adaptando ao local, mas existe um norteamento, né? A gente começa, não é mais uma ação voluntária, voluntarista, que cada um faz do seu jeito. Nesse momento, não, a gente começa a entender a assistência social padronizada, né, com serviços bem estabelecidos em todo o território nacional. Logo em seguida, vem a Lei 12.435, né, que faz uma alteração no LOAS para incluir o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, né? E aí a gente começa a ver toda a relação com o SUAS sendo desenhada, né, e todas as questões relacionadas ao sistema. E em 2012, a gente vai parar por aí, fazendo uma atualização também das normativas lá de 2005, para estar contemplando essas novas realidades que a gente está discutindo. Então, a gente marcou aí alguns pontos, alguns marcos, né, da construção política da assistência social através dessas leis. Quer passar aí? Pode passar, por gentileza. A assistente social sozinha, ela também não consegue fazer nada. Então, é preciso, começa a ter o entendimento que a assistência social ela está
de forma integrada a todas as outras políticas setoriais, né, para garantir esses mínimos sociais, os provimentos de condições, dignidade, para atender essas contingências sociais e promover essa universalização desses direitos, ela precisa estar articulada com todas essas setorialidades do setor público, das políticas públicas, né? Segurança alimentar e nutricional, habitação, saúde, previdência, educação, trabalho, cultura e por aí vai. Todos esses setores precisam trabalhar junto, né, com a assistência social, e aí isso a gente chama de intersetorialidade. Pode passar, por favor. E aí sim, a gente vai falar do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, né? Ele organiza e faz a gestão dessa política da assistência social na prática, no dia a dia, né? Cria prerrogativas, né? Ele tem essa prerrogativa de ser planejado, executado pelas 3 esferas do governo, municipal, estadual e federal, né? E articulado com uma parceria muito próxima da sociedade civil que controla isso, né? Então, é um sistema amplamente participativo, né? As principais características que a gente tem no SUAS é dele ser descentralizado. O que significa isso, né? Cada esfera, cada espaço, tanto municipal, como estadual, como federal, tem suas obrigações, tem as suas autonomias, tem o seu papel, né? Então, não fica centralizado na mão do governo federal. O município tem um papel fundamental, porque é a esfera mais próxima diretamente do usuário, né? do cidadão. Então, isso dá um outro aspecto, né? Na organização e na característica do Sistema Único da Assistência Social, SUAS. Ele é participativo, né? Participativo no sentido que a população opina, a população está junta no coletivo, precisa estar, né? A organização da sociedade civil como um todo. Então, nesse sentido, ele não é horizontal, não é verticalizado, né? Não deve ser, né? É verticalizado e pressupõe espaços de participação de controle social. Ele tem as ações articuladas, diferente do passado, a gente pensa na assistência social sempre com ações articuladas, todas elas levando a objetivos, planejamentos, então tudo faz sentido no contexto, né? Não são ações pontuais e sem sentido, e especialmente trazendo a centralidade na família e no território que ele atua, né? Então, o SUAS ele traz essas características. Pode passar, por favor. Então, assim, como é que se organiza o SUAS pela proteção? Então, a gente tem a proteção social básica, que a gente vai se ater hoje, né? E a proteção social básica ela está pensando na vulnerabilidade, né? Uma proteção que é proativa, ou seja, ela quer agir antes que algo aconteça, né? Prevenir, né? Antes que seja violado algum direito do cidadão. Então, essa é a ideia da proteção social básica. Fortalecer os vínculos, né? Proporcionar segurança de renda, através dos benefícios, da transferência de renda. Então, assim, a proteção social básica é o primeiro, digamos assim, o primeiro front, né? A gente chama porta de entrada para os vários serviços da assistência social. Mas a gente tem também, não vamos falar sobre isso, mas a gente tem também a proteção social especial de média e alta complexidade, né? A de média é quando os riscos e os direitos são violados, né? O atendimento ali é especializado, você tem vários profissionais no atendimento a determinada situação especialmente. Proteção de direitos, quando as proteções de direitos são violadas, é que ela é acionada, né? Pessoas em situação de rua, cuidados na situação de dependência, prevenção de agravos, né, de problemas de convivência, com moradias institucionadas, né, abrigos. Então, nesse caso, é a proteção social especial. A proteção social básica, a unidade da proteção social básica é o CRAS, né? Já na proteção social especial de média complexidade, a gente tem o CREAS. Aí a gente tem também a proteção social de alta complexidade, que vai falar
já numa proteção integral de pessoas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, né? Nesse caso, já é uma proteção de mais complexidade, requer um acolhimento personalizado, acesso a serviços essenciais, né? A convivência comunitária, social e familiar, especialmente de pessoas acolhidas. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, a gente vai ficar na proteção social básica, né? Mas proteção social, em suma, ela tem 4, digamos assim, ela se organiza em 4 dimensões, né? As dimensões dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos. Nos benefícios, a gente vai falar de alguns aqui, né? Com relação aos benefícios de prestação continuada, os benefícios eventuais, né? De natalidade, funeral, vulnerabilidade temporária, calamidade pública. Serviços são as atividades continuadas, né? Que visam a melhoria da vida da população, e cujas ações voltam para as necessidades básicas. Então, eles observam, tá, os objetivos, os princípios e as diretrizes estabelecidos na lei. Então, os serviços, eles não podem ser feitos de qualquer forma. Eles estão ligados a todas aquelas leis que a gente viu lá atrás, que balizam, né, balizam a assistência social no Brasil, no âmbito público, certo? E no âmbito privado, no convênio, quando está no convênio com o público, né? Então, é esses serviços do SUAS, né, que estão sempre em acordo com esses objetivos, com esses princípios e com essas diretrizes. A gente tem os programas, né, que são ações integradas, eles são complementares, geralmente tem início, meio e fim, né? Tem uma área de abrangência para ser qualificado, a gente incentivar e melhorar os benefícios ou os serviços assistenciais, né? Por exemplo, a gente tem o PET, que é um programa de erradicação e trabalho infantil, que tem uma proposta, né, específica ali no combate ao trabalho infantil, como um exemplo de programa. Os projetos também são investimentos econômico-social nos grupos populares, aí buscando subsidiar financeiro ou tecnicamente, ou os dois, iniciativas que garantam meio, capacidade produtiva, gestão de melhoria, condições de subsistência, né, elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente, organização social e por aí vai. Então, os projetos também têm início, meio e fim, têm um foco específico, geralmente nos grupos populares. Obrigado, pode passar. E aí sim, o CRAS. O CRAS é essa unidade, né, que é referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioessenciais da proteção social básica do SUAS. Isso significa que os serviços eles vão estar sempre em contato com o CRAS e no respectivo território de abrangência e tomando como ponto de referência. Então, o CRAS sempre é a referência da proteção básica e dos serviços que se referenciam a ele, que são muito importante dizer isso, né? Então, é ali no gerenciamento territorial que o CRAS atua. Pode passar. E falando nessa gestão territorial, né, as principais ações da proteção básica estão ligadas a essa busca ativa no território, né, uma promoção de uma articulação intersetorial, aquilo que a gente falou, né, saúde, educação, tem que estar junto, tem que estar articulado, a rede tem que funcionar para que as coisas possam dar prosseguimentos e encaminhamentos, né? E o equipamento para essa acolhida, para esse atendimento, né? O CRAS ele desempenha esse papel, muitas vezes, em muitos lugares, ele é o único equipamento público existente, né? Então, ele tem um papel fundamental nessa acolhida, nesse atendimento e nessa articulação para a rede socioassistencial, né? Todas as redes da proteção básica, né? Referenciadas, e dos serviços que neles são ofertados. Então, essa é a ideia de gestão territorial da proteção básica, que é feita exclusivamente pelo CRAS, né? Que é uma unidade pública. Pode falar. Pode passar, por favor. Tá, então vamos falar um pouquinho dos benefícios, né? A gente disse que tem benefícios, serviços, programas e projetos. Então, vou me ater aos benefícios, inicialmente, para a gente entender um pouco essa ideia de benefícios. Então, assim, um dos benefícios que a gente pode estar falando é o benefício de prestação continuada, chamado BPC,
né, que popularmente o pessoal também chama de LOAS, né, o LOAS, mas na verdade LOAS é a lei orgânica, né, e o benefício, na verdade, se chama BPC, Benefício de Prestação Continuada. Não é vitalício, não é uma aposentadoria, né, não tem pensão depois, né, ele é intransferível, ele só é para a pessoa que recebeu o benefício, né, ele pode ser, inclusive, retirado, né, se houver alguma questão, então ele não é vitalício, mas essa pessoa recebe um pagamento de um salário mínimo mensal, uma vez beneficiada. Né? O público para esse benefício são as pessoas com 65 anos ou mais, né, e pessoas com deficiência de qualquer idade, que demonstram impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né, que não comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Então, nesse caso, o BPC ele tem esse perfil, certo? Ele é feito, o gerenciamento do BPC é feito pelo INSS, mas é um benefício da assistência social. Então, ele tem essa particularidade também. O INSS ele faz todo o gerenciamento, o agendamento, né? Mas ele é um benefício da assistência social. E você não precisa ter contribuído para o INSS para receber. Basta estar dentro desse perfil que a gente falou aqui. Tem um perfil de renda que precisa ser 1/4 do salário mínimo, mas existe também toda uma possibilidade de verificar questões de despesas, né? Então, é importante que se comprove que não possa possuir, né, a manutenção, nem ter provida pela família. Então, essa é a principal questão que se coloca às vezes. Pode passar, por favor? E tem os benefícios que a gente chama benefícios eventuais, né? É bom se deixar claro que benefício eventual, eles são provisões suplementares e sempre provisórias, por isso eventual, né? Então, eles vão ser sempre provisórias, eles visam resolver alguma questão temporária, né? Então, famílias em virtude em relação às famílias, né? Em virtude do nascimento, da morte, situação de vulnerabilidade temporária, né? Ou de calamidade pública, né? Então, os benefícios eventuais, como eu estou sinalizando ali, não podem ter uma oferta vinculada à exigência de qualquer contrapartida, né? Ou ser uma recompensa para uma participação em uma atividade do serviço socioassistencial. Isso é muito curioso, né? Porque, às vezes, existe toda aquela história que a gente conversou sobre as lógicas, né? A lógica do paternalismo, a lógica do assistencialismo, né? Que, infelizmente, a gente ainda vê circular. Então, os benefícios eventuais, eles são direitos também, né? Então, você só vai receber determinado benefício se você fizer isso. Isso é um condicionamento. E aí a gente tem que deixar claro que essas contrapartidas, esses condicionamentos, esses personalismos que a gente vê por aí, isso não é legal. Isso não está em lei. Não é isso que preconiza a política de assistência social, certo? Então, eu vou falar de alguns dos benefícios eventuais. Um deles é o benefício eventual por situação de nascimento, né? Então, situações que podem ter relação ao nascimento de uma criança, para prover a dignidade daquela criança. Então, é possível que, naquele momento temporário, é preciso, de algum jeito, garantir isso. Um outro benefício é o benefício eventual por situação de morte, né? Para questões do velório, pagamento do enterro, né? Então, isso também é um direito, é um benefício, né? Que vai ser eventual, evidentemente, né? E vai ser prestado pela assistência social. Pode passar, por favor. E um outro item é a vulnerabilidade temporária, né? A vulnerabilidade temporária, a gente pode estar falando ali, por exemplo, de 3 benefícios. Tem alguns mais, né? Mas a gente vai ficar atento ali
aos 3 benefícios. O primeiro benefício é o benefício eventual de alimentação, né? Popularmente chamado de assistência básica. Então, por toda essa questão que também norteia a história do benefício eventual, né? A cesta básica, ela também é um benefício eventual. Então, ela serve naquele momento extremo, né? Que a gente tem vivido ou que tem sido vivido, que a família apresenta uma insegurança alimentar. E aí, sim, esse benefício eventual entra. Então, não é uma doação. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação, né? No quadro ao lado, até a gente está falando sobre isso, né? Que uma coisa é o direito, outra coisa é uma doação. Mas é bom deixar claro também que esse benefício eventual, ele geralmente tem uma relação com algum projeto, com alguma ação que o técnico, que o responsável está fazendo com a família, né? Então, a ideia é que essa família, em algum momento, não precise mais receber esse benefício. A gente tem também o benefício eventual do pagamento do aluguel, né? Então, alguns lugares são chamados aluguel social, está botando um termo mais amplo, e é isso também, por alguma ocasião de perda da casa ou por moradia, então é concedido também um benefício eventual por um período para o pagamento de um aluguel, até que essa família possa se restabelecer. E a gente também na proteção básica tem essa questão do benefício documentação civil, né? Documentação civil básica, que por algum motivo o cidadão ele perde os documentos, perde acesso à documentação, ou não tem mesmo, ou nunca teve, né? E aí na assistência social é feito todo um processo, né? Para que seja restabelecido sem pagamento de taxas, muitas vezes, né? Para que essa pessoa possa ter a sua cidadania através do seu documento restabelecido. Então, assim, só para fazer essa diferenciação, né? Que direito, no âmbito da política pública, é toda oferta que deve ocorrer na perspectiva do direito. Então, a proteção social é garantida para o cidadão por meio dos critérios normativos que a gente viu lá, todas aquelas leis, né, que são conhecidas e, inclusive, reclamáveis, né? Você pode reivindicar a questão dos seus direitos. Já a doação é um ato de solidariedade, então é caracterizado por ações de caridade benéfica, não tem a ver com política pública, né? Então, o LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, é a norma que vai referenciar essa política pública de assistência social, e ela não prevê ofertas em caráter de doação. Então, a gente às vezes pensa, o CRAS faz doação de cesta básica. Não faz, não faz. Tem todo um processo, sim, existe um benefício eventual de alimentação, sim. Isso vai passar pelo atendimento de um técnico, e um acompanhamento dessa família, e não necessariamente uma mera doação, no sentido que a gente entende, às vezes, no senso comum, né, no dia a dia. Não é isso a política. O LOAS não prevê isso. E o SUAS não prevê nenhuma ação na esfera dos entes federados relacionados à doação de alimentos. Então, para deixar bem claro a ideia de política pública e a ideia de doação. Tá? A ideia de direito, né? Direito do cidadão e ideia de doação. Então, quando alguém está fazendo uma doação para você, você não reclama, né? Cavalo dado não se olha os dentes, né? Mas essa questão do direito é diferencial. Inclusive, os técnicos vão acompanhar essa família, né? Então, existe toda uma ação, ações articuladas com relação à dignidade dessa família em qualquer desses benefícios. E a meta é que eles sejam eventuais, ou seja, não sejam para sempre. Tem um tempo de término, porque a família já vai ter superado aquela situação de vulnerabilidade. Obrigado. Pode passar. Vocês estão acompanhando, gente? Está muito rápido. Estou tentando ser um pouco sucinto. Para mim está tranquilo. Está tranquilo? Está conseguindo acompanhar? Pode falar se tiver algum problema, tá? Bem, então como a gente falou dos benefícios, né? A gente entendeu que os benefícios eles têm esse caráter de direito, não de doação, né? Os serviços na assistência, eles são normatizados e eles têm uma padronização, uma lei, uma resolução, essa resolução de 109,
de 11 de novembro de 2009, que fala dos serviços de todas da proteção social básica e especial também, mas a gente vai vai nos ater aqui à social básica, né, que é o que eu vim trazer, e ele fala especialmente dos serviços de proteção e atendimento integral à família, que é o PAIF, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é o Serviço de Proteção Integral à Família, que é exclusivo do CRAS, né? Só o CRAS pode fazer, essa unidade pública, né? Você tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que não necessariamente pode ser feito fora do CRAS também, certo? Mas mesmo quando a gente vai falar sobre isso, mesmo quando é feito fora do CRAS, em alguns municípios, metrópoles, isso é um pouco mais abrangente, né? Então, a gente tem centros de convivência acontecendo em outros lugares. Municípios como o meu, menores, o serviço de convivência acontece dentro do próprio CRAS, né? Então, a referência é direta. Mas, muitas vezes, em outros casos, em outros municípios, como o Rio de Janeiro é um exemplo disso, acredito eu, que existem centros de convivência, né? Lugares à parte ao CRAS que faz, mas precisam ser referenciados a ele, certo? E também o serviço tipificado, ele fala de um serviço de proteção social básica no domicílio, especialmente para pessoas com deficiência e idosas. Tá bom? Então, são esses 3 serviços, basicamente, que estão preconizados nos serviços tipificados, né? No documento da tipificação, que são atribuições diretas da proteção social básica. Pode passar, Adolfo, por favor. Então, vamos primeiro para o PAIF, entender um pouquinho o PAIF. Então, tem aqui um trecho da tipificação que fala: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, consiste num trabalho social com famílias, de caráter continuado. Lembra que a gente falou? Não é um trabalho social pontual que acaba aqui, a gente não sabe qual foi o objetivo, ou de onde vai acabar, onde vai continuar. Não, ele é caráter continuado, ele vai sendo feito sempre e tem uma proposta de continuidade. E com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos, e contribuir na melhoria da sua qualidade de vida, prever o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias, e o fortalecimento de vínculos familiares comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, ou seja, antes de acontecer qualquer quebra de direitos, qualquer violação, o PAIF ele vai entrar num caráter proativo, né? E protetivo e preventivo, como foi colocado aí embaixo, e é um trecho da tipificação nacional. Pode passar. Então, as ações do trabalho social do PAIF, né, dentro do CRAS, né, que é a princípio ela começa a ser desde uma acolhida em grupo ou uma particularizada, né, no CRAS mesmo, ou no domicílio do cidadão, do usuário, né, oficinas com famílias de caráter continuado ou temporal, né, determinado tempo, oferecer oficinas, ações comunitárias, palestras, campanhas, né, determinada situação no território, eventos. Então, assim, algumas ações particularizadas, né, no CRAS ou no domicílio com aquele cidadão. Existem ações também relacionadas a encaminhamento para a rede socioassistencial do SUAS, seja essa rede socioassistencial do SUAS pública ou referenciada, né, da organização da sociedade civil também pode ser. Uma inserção, né, na proteção social básica, um referenciamento, né, ao CREAS, à proteção social especial, ou outro equipamento da proteção social especial, se for necessário. Um encaminhamento também para a rede setorial, setores de saúde, educação, cultura, lazer, né, do município, ou do estado, ou federal, em relação a essas políticas públicas. Então, essas ações elas vão estar todas articuladas no trabalho social do PAIF. Então, você vai ter esse atendimento, né? A partir desse atendimento, essa escuta qualificada,
a inserção em algumas atividades, periodicamente, de tempos em tempos, essa família vai estar conversando, sendo novamente escutado, vendo a questão do que pode ser feito, tentou um acompanhamento por parte dos técnicos, por parte dos responsáveis do CRAS, que vão estar orientando essa família e fazendo que ela consiga ser, como a gente disse, né, prevenir que direitos sejam violados, dar dignidade e fazer com que elas tenham seus direitos garantidos. Certo? Pode passar. Um outro serviço que a gente tem na proteção social básica é os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, o SCFV, né, como a gente fala, que é exatamente isso, é um conjunto de serviços realizados em grupos, né, são vários grupos, de acordo com cada ciclo de vida, né, que busca complementar esse trabalho social anterior que a gente falou, do PAIF, né, com as famílias, prevenir ocorrência de alguma situação de risco social, né, tem que ser realizado, né, de forma articulada com esse serviço do PAIF, que a gente acabou de falar, e o modo de promover o atendimento às famílias desse serviço e garantir essa matricialidade sociofamiliar da política da assistência social. Certo? Alguma dúvida até agora, gente? Quem quer perguntar alguma coisa? Estou falando demais. Eu estou aqui, Jorge, mas vou deixar para o final. Isso. Mas se quiser falar agora também, não tem problema. Então, vamos adiante. Toda colaboração é bem-vinda. Essa articulação aqui, que a gente está falando do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, é uma articulação de proteção, tanto quanto os projetos, os programas também, né? Eles vão ser sempre articulados e desenvolvidos no território de abrangência do CRAS. Volta um pouquinho, e devem ser ao CRAS referenciados, né? Essa articulação ele tem como ponto de referência sempre o CRAS. Então, mesmo nos municípios que a gente não tem o serviço de convivência no CRAS, né? Os centros de convivência, por exemplo, eles têm compromissos, eles têm informações, eles precisam realizar fluxos e procedimentos em referencial ao CRAS. Não dá para eu fazer um centro de convivência que faz do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu acho interessante, não. Se eu estou referenciado ao SUAS, isso implica estabelecer um vínculo, né? Então, eu estou diretamente ligado e subordinado às políticas da assistência social, né? Então, essa importância é muito grande, né? Embora mesmo que não seja uma instituição pública, estar referenciado, estar ligado ao SUAS, implica ter um vínculo com ele, um compromisso com o SUAS, né? Aqui no município, isso não acontece no serviço de convivência, porque é o próprio CRAS, né? O serviço de convivência acontece no próprio CRAS. Então, o CRAS, obviamente, está sendo referenciado porque ele está lá, o serviço está acontecendo aqui dentro. Mas isso complica um pouquinho quando você tem instituições que fazem esse serviço, referenciam esse serviço. Então, é muito importante a gente reforçar isso, né? Os compromissos com a legislação, as informações, a combinação de fluxos, né, de referenciamento. Eu preciso referenciar, entender o que está acontecendo, né, no CRAS e vice-versa. Então, isso é muito importante. Pode passar. Então, esse referenciamento que a gente está falando, ele visa justamente tornar factível, né, fato, a articulação dos demais serviços do PAIF. Não ser papo furado, né? Só para a gente preencher aqui o nosso slide. Que os serviços realmente sejam articulados, né? Então, é preciso que tenha esse referenciamento, né? Operacionalizar e organizar esse atendimento, né? No acompanhamento das famílias, dos usuários do serviço de convivência, dos participantes, inclusive dos outros programas, dos outros projetos, benefícios, né? Da proteção social básica. Então, esse referenciamento ele estabelece fluxos também, que pode ser feito juntos com as equipes, né, de como encaminhar, do repasse de informação sobre as famílias, né, entre o PAIF, que é essa proteção que o CRAS faz exclusivamente, mas também é esse serviço, que é o serviço de convivência, esses programas, esses projetos, né, e os benefícios que a gente pode estar relacionado.
Essa é a meta, a gente ter esse referenciamento e essa articulação na assistência social. Não é uma ilha, né? A gente precisa trabalhar, mesmo quando não é uma instituição pública, reforço isso, mesmo quando não é uma instituição pública, se você está referenciado ao SUAS, você segue a política da assistência social em todas as suas normas, em todas as suas organizações. Pode passar, por favor, Adolfo. E aí, a organização do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né? Então, como a gente falou, ele é organizado em grupos, de modo a ampliar, né, e as trocas culturais, as vivências entre os usuários, como desenvolver o sentimento de pertença, de identidade, é esse o objetivo, né? Como a gente falou, é uma matriz familiar e também é uma matriz, a gente também está pensando do ponto de vista do território, né? Então, ele vai respeitar essas especificidades do território, vai respeitar o ciclo de vida daquele que participa, né? A idade, né? E na tipificação, no documento da tipificação, vão ser apresentadas propostas para cada ciclo, direcionamentos, norteamentos para cada ciclo, né? Então, a gente tem aí até 6 anos, a gente tem até aqui no exemplo aqui da mandala aqui do círculo, tem até algumas combinações, mas a gente tem até 6 anos, 6 a 10 anos, né? Você pode fazer grupos de 18 a 29 anos, de 12 a 15 anos, de 6 a 15 anos, né? De 30 a 50 anos, de 15 a 17 anos, enfim, né? Pessoas idosas, grupos intergeracionais de várias idades, mas é importante que se respeite essa especificidade daqueles grupos, né? E devem processar, devem promover, melhor dizendo, esses processos de valorização e de reconhecimento de si. O que a gente quer ali é o quê? Sentimento de pertença, identidade territorial, inclusive, né? E do outro, e também fortalecer essa coletividade, né? Fortalecer, inclusive, essa coletividade para buscar mais políticas públicas, para lutar por mais direitos, né? Então, essa é a ideia, e por isso é tão importante o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos estar vinculado e referenciado sempre ao CRAS, né? Porque isso vai poder ser feito de uma forma que a política seja mais ampla e que alcance realmente todos aqueles que precisarem. Pode passar, por gentileza. Exemplos do que não podem ser considerados serviços de convivência, né? Que às vezes a gente vê em algumas situações ações interessantes, mas que são colocadas como serviço de convivência. Então, o serviço de convivência, como a gente disse, tem toda uma legislação de tipificação com seus objetivos bem claros, né? Precisa, por exemplo, ter continuidade. Então, palestras pontuais, realizadas sem nenhuma articulação com as ações do CRAS, seus serviços, não podem ser chamados de serviços de convivência, embora a gente sabe que por aí, em algumas situações, isso é colocado dessa forma, mas não são. Dentro da ideia da política da tipificação, não é. Reuniões de artesanato, crochê, curso de qualificação, geração de renda, são maravilhosos, mas não são serviços de convivência, né? E não se enquadram nesse detalhe, não se enquadram, né, na proposta desse serviço. Oficinas pontuais, né? Aquelas oficinas que vêm de não sei aonde, desligada do cotidiano do território, ninguém pediu, não sei quem trouxe, né? Então, as suas demandas, sem planejamento com o serviço, isso não é serviço de convivência, né? É um grupo, mas não é serviço de convivência. Terapias alternativas ou qualquer outras práticas que não condizem com as seguranças afiançadas, o que a gente está dizendo isso? Não estão pactuadas, né? Elas não estão afiançadas, não tem dinheiro, não é a política da assistência social não paga por isso, né? Não faz parte da política da assistência social, né? Elas também não são consideradas serviços de convivência. Podem passar, por favor. Aí eu quero falar do último que a tipificação fala que pertence à proteção social básica, que eu não sei como é no Rio, depois eu vou até perguntar à Celita como é no Rio, mas no meu município isso não existe, embora esteja previsto, né? É um serviço que eu entendo que é interessantíssimo
necessário, muito necessário, mas que, de fato, pelo menos pelos os municípios que eu conheço, poucos têm esse serviço implementado. Não sei se no Rio tem, Celita? Pelo menos da forma como a gente entende na tipificação. Nos equipamentos públicos eu desconheço, mas Eu existem também. entidades, entidades registradas no conselho que dizem fazer. Aí há uma distância entre o dizer fazer e o fazer conforme está na normativa. Exatamente. Mas É são isso, poucos. né? Exatamente. Então, uma coisa é você dizer, eu faço serviço de proteção social básica. Aí isso eu também já ouvi. Mas a questão está seguindo as legislações, está seguindo as normas, está seguindo o que preconiza a tipificação, né? Porque aí sim, né? E essa é a relação, né? Tudo bem, mesmo que a gente não tenha unidades públicas fazendo, você pode ter unidades da sociedade civil fazendo, desde que, como a gente falou lá na frente, estão afiliadas ao SUAS, então tem que seguir o processo das normas, né, da assistência social, da política da assistência social. Então, realmente, eu não conheço, por isso até perguntei a Celita, o Rio é uma metrópole, né? Podia estar na frente. O lugar que eu conheço que tem algo assim é Nova Iguaçu, que é um município aqui vizinho. Não conheço a fundo, mas sei que eles promovem esse serviço. Mas, de qualquer forma, é um serviço muito necessário, né? Que exige uma equipe especializada, inclusive, né? Porque é um atendimento que a gente vê essa questão da prevenção que poderia ser prevenido, né? Vários agravos com relação aos vínculos familiares dos usuários sociais, né? Por a pessoa, às vezes, estar excluída, não ter acesso aos equipamentos, muitas vezes, né? Não ter acesso porque os equipamentos não são acessíveis mesmo, né? E toda uma política que não pensa nas pessoas idosas e também não pensa nos deficientes. Então, a gente, às vezes, não alcança isso, né? Então, esse serviço ele vem com essa proposta, maior participação, desenvolvimento de uma autonomia, né, das pessoas com deficiência e as pessoas idosas, e a partir das necessidades e potencialidades individuais e sociais. Nós estamos falando ali de prevenção, estamos na proteção social básica, nós não estamos falando de proteção especial, que é de um outro nível, né? A gente está falando antes mesmo, né? Na prevenção, no contato, né? Antes da violação se acontecer. Então, eu realmente lamento, e poucos municípios fazem essa proposta de uma forma a contento, pelo menos os que eu conheço. Claro que deve ter, Brasil tem 5.500, né? Deve ter gente que faz, mas pelo menos aqui na minha região, eu só conheço Nova Iguaçu, que não conheço a fundo como eles fazem, mas no meu município, por exemplo, nem tem esse serviço da forma como a gente entende. Jorge, Fala, eu Celito. não posso nem dizer se o Rio faz oficialmente. Eu não vejo, o tempo que eu estou lá, não vejo nem a apresentação disso no conselho. Como você falou, existe uma equipe especializada. Então, há uma distância de fazer de qualquer jeito e fazer como deve. Exatamente. E aí a gente tem que lembrar que a gente vive numa conjuntura onde os CRAs estão sendo desidratados da sua função, do que deveria executar, e estão fazendo só CAD, e outras que não E é. as equipes estão sobrecarregadas, né? São menos pessoas. Imagina, um serviço que é especializado, né? Que não vai conseguir, não consegue nem fazer, não está conseguindo fazer serviço, nem o básico. Verdade. O PARV não está sendo feito, né? Então, assim, Verdade. é preocupante. É preocupante. E o que você falou é corretíssimo, né? A gente não tem conseguido fazer o básico. Eu estou falando aqui de um desenho ideal, né? Mas a Celita já traz a realidade, né? A realidade é que as equipes estão muitos equipamentos em muitos municípios, né? A gente que é do Fórum Estadual, a gente percebe isso em várias discussões, na pesquisa que a gente fez também. Muitos municípios não têm o básico, né? O básico para funcionar, os equipamentos, né? Então, ter serviço de proteção às pessoas com deficiência, que exige uma equipe especializada, nossa, ainda mais isso. Então, realmente é uma das questões. Mas, inegavelmente,
poderia, né, funcionando bem, poderia ser um espaço que poderia evitar que muitas outras coisas se desdobrassem lá na frente, chegassem à proteção de alta complexidade e de média complexidade. Se acontecesse como foi planejado na tipificação, talvez muita coisa não chegaria nem na média, nem na alta, né? Pode passar, por favor. É isso, né, gente? Eu dei um panorama, espero que tenha sido a contento, tentei ser... a política de assistência, a Celita sabe, é uma política complexa, né? Ela tem várias ramificações, mas eu tentei dar ali digamos assim, uma circulada num foco que a gente foi proposto, para a gente tentar discutir, compartilhar, trocar aqui, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender e estou aberto aí a perguntas, a trocas. Eu estou doida para falar, você sabe que eu falo muito, né? Eu adoro. Eu sou assim, eu sou muito apaixonada pela política de assistência social, né? E aí, só para contextualizar, quem está no YouTube e chegou agora, é importante a gente falar, porque aqui no assessoramento a gente tem entidades que são de assistência, têm registro no conselho, e outras ainda que estão se organizando, talvez ainda não saibam ainda por onde. E aí é importante que tenha entendimento de que política é essa, né? Não só da trajetória que você colocou, mas assim, o que é considerado um serviço de assistência social. Porque há a ideia de que o serviço que eu faço é gratuito, eu não cobro nada, né? Eu estou ajudando a população mais pobre, mais vulnerável, então é assistência social? Não necessariamente, né? Exatamente. E aí, enquanto o Adolfo traz, deve ter alguma questão no YouTube, aqui no nosso chat eu não vi, mas quem sabe agora no bate-papo possa surgir, eu queria trazer 3 coisas, né, que você já falou, mas só para, de repente, aprofundar. A primeira coisa, quando você traz as normativas, né, como você falou, elas não são fáceis de entender, muito detalhamento, muito termo técnico. E aí, quando a gente faz as capacitações, por exemplo, pelos PMAs, as pessoas compreendem até, né, mesmo com essas questões todas. Mas, na hora do cotidiano, da execução de quem está na entidade, parece que a gente está falando de 2 números, 2 mundos, né? Como se as normativas elas servissem para os equipamentos públicos. Mas, como eu sou uma entidade privada, não me atinge, e não é verdade, né? Não. A normativa ela vai dar uma diretriz, né? Não só para o poder público, mas para as entidades que têm o papel de complementar, né? E aí eu quero destacar, que eu acho, e aí se você puder falar um pouco mais, da questão da NOB-RH, né? A gente sabe da dificuldade, de questão de financiamento, mas numa política permanente, continuada, né, que tem uma continuação, você não pode ter uma instituição e trabalhar só com voluntários. Não é possível isso. Então, Sim. assim, é uma coisa que é importante. Está lá na NOB-RH, quando você faz quais serviços, se é de alta, se é de média, se é república, se é serviço de convênio, enfim, quais são os profissionais que podem atuar e a equipe mínima, né? Então, Sim. acho que isso é importante pontuar, já pensando na questão do serviço de convivência, onde, pelo menos no Rio, tá? No Rio, 90% ou mais das instituições declaram fazer serviço de convivência. Então, acho que é importante. Ao declarar que eu sou uma entidade de atendimento que faz serviço de convivência, que equipe que eu preciso ter para atuar na entidade. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, você falou, mas aprofundar um pouco mais, talvez, essa questão do referenciamento. E as pessoas confundem um pouco, né? A referência contra a referência, né? A questão da orientação, a orientação é do equipamento público, né? E as entidades precisam dialogar. Então, referenciamento não é saber onde é que está o CRAS, onde está o CREAS. Exatamente. Isso não é referenciamento. Você saber onde está. Mas o que é referenciamento, né? Então, acho que é uma coisa que dá para a gente poder aprofundar um pouco mais. A atuação intersetorial, né? Também é uma confusão. Uma coisa é a política de assistência, essa interseção
né? Saber que esse usuário que está na assistência também está na saúde, está na educação, e fazer esse link, mas isso não significa que eu vou trazer ou para o equipamento ou para a instituição serviços que não são da assistência. A gente vê muito isso na especial, né? Então, o usuário não acessa a clínica da família, ou no CISREG demora, e aí eu trago um serviço de fisioterapia, por exemplo, para dentro da instituição. Isso não é da assistência social. Então, a gente precisa entender para não contaminar. Ninguém está dizendo que não é importante. O que é da assistência seria, olha, esses usuários não estão acessando, vamos fazer a interlocução, o diálogo com essas políticas, com os gestores, né, para que eles possam acessar e não trazer para dentro da instituição, que é outra coisa. Né? Sim. A questão do serviço de convivência, você já acabou falando, né, da diferença da oficina e serviço de convivência, eu não vou perguntar sobre isso, mas acho interessante colocar, quando as instituições têm o registro no conselho, a diferença entre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo direto e indireto. Né? A entidade, ela pode fazer um serviço direto, referenciado? Pode. Mas se a entidade ela cede espaço, ela é parceira do CRAS, e o serviço de convivência que está lá é do CRAS, eu não estou executando, eu sou parceiro. Isso é importante para a gente não ter um problema, por exemplo, quando a gente vai fazer os relatórios, e aí eu vou dizer que o usuário que está comigo, e eu faço, é indireto, eu mando um relatório e lá o CRAS também manda. Né? E aí você tem como se tivesse mais pessoas, e na verdade a gente está falando do mesmo sujeito. Então, acho que isso é importante entender, é possível fazer, mas se eu sou parceira, eu não contrato o oficineiro, o educador não é meu, enfim, não sou eu que dou o lanche, tudo vem do CRAS, eu só cedo espaço. É um trabalho importante? Mas eu não estou fazendo serviço de convivência direto, ele é indireto. Então, acho que são algumas coisas que, na sua fala, me remeteu, e aí jogar para você, e aí no segundo bloco, Adolfo, de repente, ver se mais alguém aqui quer falar, fazer o uso da palavra, ou trazer questões lá do YouTube, tá bom? Falei muito, né, Jorge? Não, entendi, foi ótimo. A contribuição é sempre bom, até para a gente ampliar um pouco, né? Oi? Jorge, Oi? antes de você retomar a palavra, deixa eu Sim. só dizer aqui, ó, lá no YouTube, a Edna Rangel, a Cirlei Fernandes, a Valdileia Martins, a Márcia Estulano, a Josiete Andrade, a Silvana, a Cirlei Fernandes, acho que eu já falei. E o pessoal, eu queria dizer que eu estou aqui de olho no chat do YouTube. Então, se vocês quiserem mandar perguntas e comentários para o Jorge, esteja à vontade. Ele vai falar agora e eu vou ficar de olho aqui no YouTube. Depois que ele terminar, eu trago as contribuições do YouTube. Tá bom, Jorge? Beleza, Adolfo. Adolfo sempre fazendo esse suporte aí maravilhoso para a gente. Bem, eu acho que a Celita ela colocou algumas ponderações, eu acho importante, né? E as colocações dela eu concordo totalmente. Eu acho que, só para esclarecer um pouquinho, né? O NOB Suas RH ele traz a ideia de equipe mínima, que foi a primeira questão que ela coloca. E aí, toda uma organização, isso é uma conquista e tanto, né? Porque você começa a dizer para o serviço público, para os gestores, que eu preciso de um mínimo para funcionar, um mínimo. É bom deixar claro que a equipe é mínima. Tem gestor que acha que o que está preconizado lá é a equipe máxima, e olhe lá. Né? Na verdade, ali é um mínimo para funcionar. O ideal é que você tenha até mais gente, dependendo da demanda, né? E mais profissionais. Mas, pelo menos, a gente garante um mínimo, essa é a ideia, né? O NOB Suas ele faz nesse propósito, de garantir pelo menos um mínimo. E aí, como é que ele organiza? Você tem municípios de pequeno porte, porte 1, né? Pequeno porte 2, médio, grande, metrópole e o Distrito Federal. Até 2.500 famílias, a gente vai ter o porte 1. E aí ele vai pedir uma equipe mínima de 2 técnicos de nível superior
sendo um profissional assistente social e um outro, preferencialmente, um psicólogo, né? E 2 técnicos de nível médio. Pronto. Essa é a equipe mínima de um CRAS de porte 1, com até 2.500 famílias. Até 3.500 famílias referenciadas, o mínimo que se pede é 3 técnicos de nível superior, sendo 2 profissionais assistentes sociais e um preferencialmente psicólogo, tá? Além de 3 técnicos de nível médio, né? E aí, sim, num porte grande, médio, metrópole ou do Distrito Federal, que é a cada 5.000 famílias referenciadas, 4 técnicos de nível superior, sendo 2 profissionais de assistência social, um psicólogo e um dos profissionais que compõem, inclusive nesse documento, NOB SUAS RH, compõe a categoria de profissional do SUAS, de trabalhador do SUAS. Né? Então, tem pedagogos, tem advogados. Então, um desses profissionais, tem até educador físico também, né? Dependendo da situação e do uso. Então, no caso de de um município de médio, grande, ou metrópole, ou o próprio Distrito Federal, né? Como a gente fala, ele vai estar a cada 5.000 famílias referenciados com 4 técnicos. 4 técnicos de nível superior e 4 técnicos de nível médio. Isso não é qualquer coisa. Né? Isso não foi qualquer coisa que aconteceu. Isso foi muito importante. E isso, inclusive, gerou toda uma demanda por profissionais, né, do serviço social, da psicologia, de vários outros setores, para estarem atuando na política pública diretamente. Né? Então, o NOB SUAS RH ele teve esse papel fundamental, ali complementando ali a fala da Alessandra. Realmente, a equipe mínima é garantida nesse documento. E aí eu vou pegar um link, vou fugir da ordem, pegando esse link que ela falou com relação ao serviço de convivência, né? O fortalecimento de vínculo. Então, ali também, se uma entidade está tentando se quer estabelecer o serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, ela também tem que estar ligada nisso. Se ela quer fazer diretamente, né? Como foi falado da Alessandra. Porque ela também vai ter que garantir esses nuances, né? Porque ela vai estar ali referenciada ao SUAS, né? Então, não dá para fugir disso. Que é diferente, como a Alessandra colocou, de uma entidade parceira, que está cedendo só o espaço, né? E aí tem uma relação diferenciada. Mas, se ela está fazendo serviço de convivência, se ela colocou ali o espaço dela como centro de convivência, e ela está referenciada ao SUS, reforça. O SUAS, reforça. Ela tem que estar em acordo com o SUAS. Tá? Só para falar daquele outro detalhe da Alessandra trouxe também. Uma outra coisa é o referência... Oi. Só para fazer um link que tem a ver com referenciamento, para as entidades também não se assustarem, a gente tem que lembrar que o equipamento referência que tem este papel é o CRAS. É o CRAS. A unidade estatal é o CRAS. Então, quando a gente está falando da entidade que está referenciada mesmo, né, ela pode ter e deve ter o seu profissional, aí eu estou falando em termos de entidade, sim. Mas quando a gente fala do serviço de convivência, o técnico de referência é o técnico que está no CRAS. Então, a gente está falando de serviço referenciado. Agora, o orientador é meu, né? Esse é meu. Mas o técnico que vai dar o tom do serviço é o técnico. Até porque é o técnico, exatamente, até porque é o técnico que coordena, planeja, né? Senta com a equipe. Então, assim, é isso que o serviço de convivência vai fazer. O técnico ele vai ser aquele que vai coordenar as ações, articular entre as ações. Então, muito importante que você falou também. E com relação ao referenciamento, o referenciamento dos fluxos, né? Dos fluxos, por exemplo. Como é que eu atendo essa pessoa? Como é que eu recebo? A quem encaminho? Não é só, como a Alessandra colocou bem, dizer onde é o CRAS. Vai lá no CRAS. Não é isso. Né? Existe toda uma ideia, até no melhor dos mundos, né, Alessandra? Vamos pensar no melhor dos mundos, da gente ter trabalhos de equipes conjuntas, né? Em que a instituição saiba exatamente o que o CRAS está fazendo, inclusive tem um protocolo, entre aspas, né? Uma forma de atuar ali e ter uma comunicação direta. É o melhor dos mundos, a gente sabe que nem sempre isso acontece, mas o referenciamento se refere exatamente a isso, a referência dos serviços. Né? O que tem lá no CRAS,
como é que vai ser referenciado, o que o CRAS também referencia a instituição, né? O que eu estou na rede, qual é o meu papel nessa rede, né? Então, é muito mais do que saber onde é o CRAS ou ter ele como referência local. É também ter todo um trabalho, um fluxo, informações, né? Planejamentos conjuntos, né? Então, isso é importante também. Jorge, posso fazer outra parte? Pode, claro, à Eu e meus vontade. à parte. Não, é só porque a gente está falando de normativas e tal, do mundo Sim. ideal, não que a gente tem que abandonar, mas a gente Não, precisa é refletir norteado. o que está acontecendo no nosso cotidiano. Então, assim, eu não consigo fazer esse referenciamento, porque eu não consigo o diálogo com o CRAS. E aí a gente tem que voltar à questão do momento que os CRAS estão sendo demandados de todas as formas, inclusive judicialmente, né? E não consegue fazer isso. Aí eu estou trazendo, por exemplo, lá na Escola de Talentos, eu tenho uma dificuldade enorme, e aí a culpa não é do trabalhador, eu sei que não, né? Mas assim, a gente não consegue fazer uma reunião com a equipe da Escola de Talentos com o CRAS, que vai dar o tom, né? Então, assim, a gente sabe como deve fazer, mas a forma como a gente está vendo a política sendo desconstruída, na ponta, na prática, a gente não consegue fazer. Mas eu acho que é importante a gente entender como deve, até para entender o que está sendo feito dessa política e lutar para que a gente resgate o que deveria ser, né? Mas, assim, é só Exatamente. para a gente não parecer, que a gente está culpabilizando as entidades. Não é isso, né? É importante saber, mas a gente também tem que entender que, muitas das vezes, as equipes são menores do que o mínimo, fazendo outras coisas e não consegue fazer este trabalho de território, né? Aí a gente tem que, então, tentar apoiar, enquanto entidade, e tendo uma perspectiva do ideal, sim, né? Mas a gente entender que está muito complexo, muito difícil, a gente está vivendo uma conjuntura muito difícil, né? Que a gente Muito precisa ficar defendendo o óbvio, né? E a gente precisa defender junto. Só uma parte que eu acho que é importante, para não achar que a gente está batendo nas instituições que não fazem, que não querem. Eu acho que Não, é não é. importante saber qual é o caminho, mas também a gente problematizar e ver o que está aí no campo visual do que está ocorrendo, né? Eu acho que a proposta de falar dos norteadores da NOB SUAS, né, que são norteadores da política, é para a gente ter horizonte, é para a gente saber o que deveria ser também, se a gente não tem isso, né? O que deveria ser para poder lutar também por aquilo que tem que ser, no mínimo. Né? Reforçando o que você falou, Celita, eu acho que tem que ter essa clareza. A gente não pode se acostumar, eu costumava dizer, às vezes, nas reuniões, a gente não pode se acostumar com as coisas ruins. Tá ruim, não tem jeito. Não, a gente precisa ver. E aí, a culpabilização do trabalhador é muito comum também. A Celita, de certa forma, traz essa fala. Os caras que não querem. Não, existe toda uma relação muito maior de desmonte da política, na realidade. Né? E isso é muito grave. Os trabalhadores estão muito cansados, sobrecarregados, muitas vezes. Né? E é preciso saber onde está o ponto. A gente tem que ter clareza também que no serviço público existe alguns impasses, alguns, digamos assim, atravessamentos que atrapalham algumas coisas acontecerem, mas a gente não pode se acostumar em não ter o serviço de qualidade. A gente não pode se acostumar a não ter aquilo que deveria ser. Então, acho que nesse sentido é preciso conhecer o que deveria ser, eu até aprimorar, né? Até aprimorar, se for o caso, nos espaços para isso, e principalmente reivindicar o que deveria ser. Né? Se a gente tem um CRAS que tem equipe mínima, não tem equipe mínima, a gente não pode falar, tudo bem, é preciso fazer alguma coisa, enquanto população, enquanto trabalhadores do SUAS, enquanto os usuários, criar espaços, criar fissuras, né? Isso é muito importante, porque é o que a Celita falou, acaba sendo uma demanda muito grande e, de certa forma, muito covarde, né? Vamos dizer assim, muito desigual para que você coloque tudo isso nas suas costas enquanto trabalhador. É preciso ver de uma análise institucional, é preciso ver de uma forma mais ampla o que não está funcionando,
aonde que é preciso reivindicar, quais os espaços que eu preciso estar para que a política melhore, para que as questões melhorem. Então, o conselho, por exemplo, os conselhos municipais de assistência social são espaços de controle social que precisam ser ocupados pelo usuário, os usuários precisam estar nesse espaço mais do que nunca, né? E aí a gente precisa também pensar se as nossas formas de acesso estão sendo adequadas, porque talvez a gente também esteja esquecendo que de chegar, de dar acessibilidade aos nossos cidadãos, no sentido para que eles acessem disso de uma forma melhor, né? Eu acho que talvez a gente, em algum momento, precisa traduzir essa política complicada cada vez mais para uma linguagem simples e direta, que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? Porque as pessoas entendem, né? As pessoas sabem. A fome, por exemplo, é uma questão agora que está em voga, mais do que antes, né? Então, é preciso a gente entender essas questões para poder também reivindicar, né? E, nesse sentido, eu concordo. Eu acho que precisa também não culpabilizar os trabalhadores, os servidores da política, mas também é preciso entender que todos nós temos alguma responsabilidade, sim. Não dá para a gente... Não é culpa, é responsabilidade. Não dá para a gente se isentar. Não dá para a gente dizer, não é comigo, é com eles. Não, é com todos nós, né? A política é para todos nós, é a gente que constrói. E aí, nesse sentido, entender o que é a política faz a gente ter bagagem, faz a gente ter armas para cobrar, para reivindicar, né? E, nesse sentido, eu acho que é a nossa proposta aqui também. Certo? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui, fechando aqui. Pode falar, Adolfo. Só para te passar, olha, a Márcia Estulano, lá de Macaé, Sim. ela disse que em Macaé também não tem o SPSP em domicílio. Sim. E ela gostaria de saber de você, Celita, se conhecem experiências de chamamento público que tenham sido exitosas no sentido de complementar ofertas ou equipes dos serviços socioassistenciais. Então, Márcia, obrigado aí pela audiência. Eu estava falando da experiência que eu não conheço tão de perto, mas acompanhei alguma coisa, né? Inclusive com a contratação de equipe, e todo um processo aí de serviço, que pelo menos, ao meu ver, não, como eu disse, eu não fui em loco, mas eu acompanhei pela rede social, por pessoas que trabalham nesse município de Nova Iguaçu. O lugar mais próximo aqui que eu vi que possui esse serviço da forma, pelo menos, muito aproximada, se não idêntica, do que a gente entende que seria o serviço de proteção às pessoas idosas, a domicílio, né, de pessoas idosas e com deficiência. Então, assim, eu não posso nem te afirmar que eles fazem, porque, como eu te falei, na prática a gente tem dificuldade. Mas, pelo menos, eu entendo que foi uma experiência, foi uma aposta que eles fizeram e contrataram equipe e foram adiante, que eu acho exitosa por si só. Porque, no geral, não tem. Eu conheço muito pouco também. Macaé não tem, muitos outros municípios não têm. O próprio Rio de Janeiro, que é metrópole, né? A Celita fala que é possível que tenha, mas a gente não sabe se é exatamente como preconiza na tipificação, e é feita por entidades privadas, não públicas. Então, assim, é muito difícil. E é uma questão, né? Porque, como eu disse, ter esse serviço funcionando seria uma prevenção realmente para que muitas dessas questões com pessoas idosas e pessoas com deficiências não chegassem à alta nem à média complexidade. Mas aí é o que a gente está falando, a gente está num momento que nem os serviços básicos, o PAIF, está sendo executado da melhor forma possível em virtude desses montes todos, dessa equipe, da sobrecarga de trabalhadores. Então, a gente tem coisas até mais atrás ainda para trabalhar, que até algum momento atrás a gente achava que estava mais consolidado, e agora a gente está vendo sendo desmontado.
Então, é como a Celita falou, a gente está lutando pelo óbvio, né? A gente já não está nem conseguindo avançar, a gente está tentando resistir no lugar que a gente está para poder avançar depois. Porque, realmente, o panorama hoje, nesses últimos anos, tem sido difícil para a assistência social. A gente espera que esse panorama mude. Há denúncias, inclusive, de uso, né, de transferência de recursos da assistência social para Sim, publicidade nesse ano. É sim, um caso existe sério. isso. Existe Eu, isso. eu queria fazer um comentário, Jorge, nós estamos iniciando o assessoramento 2022, algumas entidades estão se apropriando agora desses temas, né? Eu tinha anotado algumas coisas para falar, mas você me tirou o texto. Você falou. Então, uma coisa que eu acho interessante é lembrar, eu sempre gosto de dizer isso, que nós que trabalhamos nas entidades, né, privadas, temos que lembrar que o serviço é público. Ali, a gestão é que é privada. E se a gente diz que trabalha na assistência social, conhecer tudo isso que você falou e o que vamos conhecer nas próximas aulas é fundamental para a gente se adequar. Não é, não é aquele olhar de assistencialismo, não, eu faço por bondade. Não, nada disso. São direitos que as pessoas têm, né? A dignidade, de viver com dignidade, e nós estamos complementando o Estado. O dever não sei se você concorda, eu não sou assistente social, não sou da área, mas sou gestor. Mas eu entendo, né, que a assistência social é um dever do Estado e nós, da rede, né, de entidades privadas, nós complementamos, de uma forma ou de outra, o Estado. Mas tem um padrão. Para a gente dizer que faz essa política, nós temos que seguir o padrão. Isso é uma coisa importante. Então, eu só estou falando isso para dizer que eu estou vendo pessoas aqui, Cristiane, Lucinéia, Marli, Letícia, Vânia e outras que estão lá no YouTube. É muito importante de nós conhecermos isso como uma lanterna que está iluminando o caminho para a gente ver onde nós estamos pisando. Né? Política social. Beleza, Adolfo. É isso. E a outra questão, né, que a Celita trouxe também, que eu acho importante reforçar, é a questão da intersetorialidade, né? A assistência não faz nada sozinha. A política de assistência pública, ela precisa das outras políticas públicas. Então, às vezes, é muito complicado a gente, até no trabalho para além que a gente fala ponta, né, dos que estão diretamente ligados, às vezes nos trabalhos intermediários, nos trabalhos de gestão mais ampla, entender que precisa todo mundo sentar e conversar, né? Sentar e conversar, porque, inclusive, para otimizar recursos, às vezes um recurso que você tem, você pode estar otimizando com outro setor, né? E vice-versa, um trabalho que você faz, você pode ser otimizado para outro setor público, otimizando recursos do setor público. Mas a gente vê em certos municípios que cada secretaria é um feudo, cada secretaria é uma ilha, né? E aí fica muito complicado. E a assistência social não pode trabalhar ilhada, ela tem que estar articulada com todos esses setores públicos e todas essas políticas públicas para que a gente tenha uma rede que possa realmente garantir esse mínimo, né, de dignidade e dos direitos que o cidadão tem. Só para comentar mais esse detalhe aí. A Márcia está agradecendo pela resposta e dizendo que o articulador aqui emendou as duas perguntas dela, né, para ganhar tempo, Márcia. Mas diz ela que está satisfeita com as suas respostas. Obrigado, Márcia. E aí a gente já pode perguntar, né? Aqui, entre os presentes aqui, ou no YouTube, vocês teriam, antes das palavras finais do Jorge, vocês teriam alguma colocação, alguma pergunta a fazer? Estou olhando aqui. Bem, de qualquer forma, já quero agradecer, tá, Adolfo,
Celita, pelo convite. É sempre uma oportunidade ímpar a gente trocar, né? A gente poder estar compartilhando. Sou muito fã da Celita, sou fã do Adolfo também, que Adolfo é danado, suporte total aí. E é isso, né? Eu acho que existe um caminho difícil, é um caminho difícil. Trabalhar na assistência não é fácil. Existe muita gente de boa vontade, muita gente que quer fazer coisas, mas é importante a gente ter clareza dessa política mesmo, é importante que a gente possa estar se colocando, né, como referência, mas também ter clareza do que essa política hoje faz. E como a gente falou, existem muitas lógicas perversas que se utilizam da política da assistência social para outras coisas que não os direitos que o cidadão tem. Então, é importante a gente ter esses norteadores, é importante a gente entender essas lógicas e desconfiar quando estão sendo usadas de formas inadequadas. E, no mais, eu muito feliz de ter estado aqui e podem me chamar quando quiser, que eu estarei à disposição. Pois é, eu vou te cobrar uma visita à nossa sede, à Escola de Talentos, quando você puder. Olá. Vou te mandar depois, nós vamos te mandar um certificado por essa palestra excelente, muito boa. Já tem gente aqui falando pelo chat, que vai rever, que depois, quando tiver gravada direitinho, a gente vai cortar aquele começo que deu problema, que vai rever. E eu gosto de brincar com as palavras um pouco. Então, o poeta dizia que no meio do caminho tem uma pedra, né? Você está falando das lutas que nós temos dos caminhos que a gente tem que vencer e tal. O poeta dizia que no meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. O agravamento, principalmente aí com a Covid e tudo, eu vejo 10 montes à nossa frente. Já não são pedras, são montes, 10 montes. Mas aí, caramba, quando eu falo essa frase, o que eu vejo é o desmonte, né, das políticas. Então, é nisso que nós temos que lutar. Já não são só 10 montes a gente passar por cima, mas é lutar contra o desmonte dessa política tão importante e que a gente estava construindo e estava brilhando, né? Entre outros países, a gente estava aparecendo. E eu cito até, Jorge, que numa reunião internacional da nossa rede, me pediram para falar a diferença, e você falou disso, do SUS, explicar o que é o SUS e o SUAS. E quando a gente explicou para eles, nossa, o pessoal da América Latina, eles acharam de excelência que nós temos um sistema de saúde universal para todos e um sistema de assistência social para quem dele precisa. Né? Essa distinção é importante e um exemplo para outros países da nossa hispanos que estão aí se reconstruindo e tal. Então, Jorge, eu queria te agradecer imensamente em nome da nossa equipe pela sua participação. Foi excelente, todo mundo aqui está aplaudindo. Eu que agradeço. E queremos, sim, contar com você outra hora. E fica já o convite para aquele cafezinho lá na Escola de Talentos. Opa, Tá vou lá sim, hein? Está combinado. A Celita não está aparecendo porque ela, vovó, teve que dar uma assistência ao seu netinho, tá? Bebê. Mas então está mandando um abraço para você e o agradecimento por compartilhar esse conhecimento, que afinal o nosso assessoramento chama Compartilhando Talentos. E você fez isso hoje, compartilhando o seu talento conosco. Então, olha, muito obrigado e uma boa noite para todos os presentes aqui. Boa noite. Valeu. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Boa noite.